Opa, boa noite a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 28 de julho de 2022, às 21 horas e 35 minutos, está começando mais um pós-jogo do Robson. Pós-jogo chato, pós-jogo ruim, pós-jogo inconveniente. Aconteceu uma coisa muito deselegante lá em Goiás ontem, em Goiânia, no estado de Goiás, né? Lá em Goiânia, o Corinthians foi derrotado por 2-0 pelo Atlético Goianiense. Nada que nos surpreenda, nada que a gente já não tenha passado antes, mas é sempre ruim, né? Desapontador, né? A gente acaba ficando num hype, né? Depois do grande resultado no final de semana, no domingo, o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro, ganhou bem, né? Ganhou de maneira convincente, de maneira justa, né? Tipo, fez um grande jogo, não deixou o Atlético Mineiro jogar. Finalizou pouco, é verdade, mas o Corinthians foi muito competitivo, muito aguerrido e era aquilo que o Corinthians espera do time, né? Era aquilo que o corintiano espera do time, dos jogadores, entrega, raça, marcação, disposição. Aí chega no próximo jogo, acontece o que aconteceu ontem, né? Bom, vamos deixar pra falar do jogo na hora do jogo, tá? Porque, sinceramente, é desanimador, tá? Eu fiquei enrolando pra vir gravar esse vídeo porque eu, sinceramente, não tava com a mínima vontade de chegar aqui e falar de Corinthians e porque é tudo muito recente ainda tô sentindo a dor do luto, né? Tô sofrendo aqui pela derrota ainda. Cara, vamos começar aqui, ó, só lembrando, tá rapidão. Se você chegou aqui pela primeira vez, curte o vídeo, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer. Se você é do tipo de pessoa que prefere ouvir o programa, tem versão em podcast, você consegue baixar em qualquer baixar ou ouvir em qualquer agregador de podcast, você consegue ouvir no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, Google Podcasts, Pocket Casts, SoundCloud, enfim, tem bastante aí, você consegue, procura o que você acha, tá? Canal do RB Cedilha. Se puder, avalia, segue o podcast. Se não puder também, tá tudo certo e vai Corinthians, mano. Começando aqui então, tá? Eu deveria ter falado sobre isso no pré-jogo, mas eu acabei esquecendo. Não que não fosse importante, mas enfim, você vai ficando velho, você começa a esquecer de muitas coisas, né? E se eu não me engano, terça-feira foi aniversário do VP. Ele fez 57, talvez. Não sei a idade certo, se é 57, 53, 54, enfim. Fez 50 e poucos anos ali, muitas felicidades para ele. Teria desejado antes, né? E que ontem, embora não tenha sido um bom dia para o Corinthians, nem para ele, mas que os próximos dias aí sejam de muita saúde, felicidade e sucesso. Enquanto treinador do Corinthians, enquanto pessoa também, que dê tudo certo para ele, tudo de bom que aconteça aí para o nosso querido Vitor Pereira, técnico do Corinthians. Beleza? Seguindo aqui, vamos começar a falar um pouquinho de mercado, né? A gente teve algumas notícias hoje aqui no dia do Corinthians, né? Não foi só de lamentação, até porque não sei se as notícias aparecem por conta da derrota de ontem, né? Para tentar dar uma amenizada ali, mudar o foco, não sei. Mas hoje saiu a notícia que o Corinthians já tinha notícia de que ele tinha renovado com o Corinthians, mas não tinha assinado o contrato ainda, porque na época da renovação o Giovani poderia perder, acho que um jogo importante do Corinthians, acho que era o jogo do Boca Juniors, talvez, ou o jogo do Santos pela Copa do Brasil, não lembro, mas era um jogo que o Corinthians queria manter ele à disposição. Se não prorrogasse o contrato, teria que esperar, se não me engano, a abertura da janela, alguma coisa assim. O Corinthians conseguiu ali junto ao time que detinha, né, os direitos do Giovanni ali, eu não lembro qual time que era. E aí o Corinthians acabou prorrogando por 15 dias, 20 dias, se eu não me engano.
E aí hoje eles assinaram um contrato definitivo ali, o Giovani foi adquirido pelo Corinthians, acho que não sei se é 50 ou 70% do passe que o Corinthians comprou, 3 milhões de reais, e nessa renovação a multa ela está girando em torno, né, para venda para o exterior, está girando em torno de 50 milhões de euros, né? Ele é um menino novo ainda, ele tem 18 anos só, então a margem de crescimento desse moleque é enorme. Talvez daqui um ano, 2 anos ele esteja voando ali, esteja e realmente dê o retorno que o Corinthians espera, né? Ele foi importante no último jogo diante do Atlético Mineiro, sofreu o pênalti. Foi até tocante, né, emocionante o depoimento dele, né, depois do jogo, né, ele falando que pediu para Deus ali que se ele não tivesse a chance de fazer o gol, que pelo menos pudesse fazer uma boa jogada para ajudar o time. E deu bom, acho que ele foi atendido nas preces ali, pediu com fé, com determinação, né? E foi atendido, fez uma boa jogada, sofreu pênalti, deu a vitória, em termos, né, deu a vitória para o Corinthians ali e renovou. Eu, sinceramente, ele estava também com uma expectativa muito alta quando ele apareceu na Copinha, né? Antes da Copinha, o pessoal que acompanha a base falando que pô, ele já não tinha mais nada o que aprender nas categorias de base, porque ele sobrava e sobrava muito. E só que quando eu vi ele jogando na Copinha, não sei se ele estava muito, na verdade ele demonstrava um certo nervosismo, sim, principalmente quando aparecia, né, em jogos na TV ou de maior visibilidade, na Copinha especificamente, ele parecia que estava sempre nervoso, assim, ele não conseguiu desempenhar um bom papel. Ele fez alguns gols, é verdade, mas pelo que falavam dele, eu esperava que ele pô, ia deitar e fazer, sei lá, 10 gols na Copinha, sei lá, 7 gols na Copinha, mas não foi, acho que ele fez 2 ou 3 só. E o Corinthians até caiu, acho que na segunda fase da Copinha, foi uma campanha bem ruim do Corinthians, para falar a verdade. Quando era treinado ainda pelo Diogo Siston, né, que era do Vasco, veio pro Corinthians, aí teve todo aquele rolo de quem vai comandar a categoria de base, aí Jaça, e um monte de coisa acontecendo. E no fim, o Corinthians acabou caindo precocemente da Copinha. O Giovani ficou ali treinando no sub-20 e tal. Chegou o VP. O VP trouxe os miúdos para treinar, fazer alguns treinos. E viu o moleque e já puxou para cima. Falou: você vem. Mesma coisa que fez com o Robert Renan, com o Manton já estava, né? Bem da verdade, o Manton já estava, mas o Matheus Araújo também puxou. Esses caras de maior qualidade, exceto o Biro ainda é muito novo, né? O Biro ainda volta pro sub-20 e acaba jogando lá ainda. Mas alguns jogadores ele traz e deixa no time de cima, não, você não volta mais. E o Giovani foi um desses casos. Ele perdeu um gol feito contra o Santos, não tem feito partidas muito vistosas assim, né? Mas como eu falei, ele tem 18 anos só, cara. 18, então ele tem margem para crescimento ainda no Corinthians. Ele daqui 2 anos esse moleque tá voando, sabe? Dependendo do treinador que tiver, né? A gente não sabe se é o Vitor Pereira ou quem vai estar ali no Corinthians, mas a ideia não, né? Mas a perspectiva é que ele continue no Corinthians, que ele evolua e que já ano que vem ele comece a jogar e jogar melhor, fazer gols e tudo mais, né? Tô torcendo bastante para ele, parece ser um menino bom ali, um menino dedicado, né? Enfim, tomara que dê tudo certo. Ele bem, só vai fazer, só vai ser bom pro Corinthians, vai ser bom para ele, pro Corinthians, vai ser bom para todo mundo, né? Entregando esportivamente, fazendo gols, depois sendo vendido aí para um time da Europa também para poder ajudar o Corinthians financeiramente. Então, tomara que dê tudo certo, tá? Então, o Giovani assinou de fato agora o contrato definitivo com o Corinthians, tá? Ah, no jogo, durante o jogo de ontem, o Raul Gustavo ele sentiu uma fisgada ali na perna, foi substituído inclusive na última substituição do jogo ali. E hoje nos exames deu que ele teve um edema, né? Eu não sei exatamente o que é um edema, mas dizem que é leve, né? Que é só de repente esperar
parar de doer ali para voltar a treinar, então a expectativa ali é que ele volte pro jogo contra o Flamengo já na terça-feira, tá? Pela Libertadores. Provavelmente nesse jogo aqui de sábado diante do Botafogo já tá fora, aparentemente, né? Então tomara que ele volte já, volte no para terça-feira, né? Embora eu acho que talvez ele não seja titular, mas tomara que não tenha se machucado não e dê tudo de bom. E porque, sei lá, tipo, por mais que ele esteja bem irregular, assim, né? Tipo, ou ele é estabanado, ou ele acaba querendo brigar muito, mas ele acaba. Ele faz bastante gol também para um zagueiro, né? Impressionante até a quantidade de gols que ele tem já pelo time do Corinthians. Então vamos torcer que dê tudo certo, que ele se recupere e fique à disposição diante do Flamengo. Beleza? Raul Gustavo então teve um edema na coxa, sei lá, na panturrilha não, né? Na virilha, não sei, mas teve um edema ali na muscular. Beleza? E a última notícia aqui, não sei se é notícia, não sei se é rumor, mas parece que o Ceará tem interesse no Matheus Vital, mas o Corinthians só aceita negociar por venda, tá? Então, se quiser o Matheus Vital, compra. Se não tem dinheiro para comprar, sinto muito. Ele assim como os outros três que estão ali também treinando com o grupo, né? O Ramiro Benetti e o Léo Natel, eles não vão ser utilizados pelo Vitor Pereira porque se eles jogarem pelo Corinthians não conseguem jogar por mais nenhum time no mundo, né, nessa temporada. Então a ideia é esperar o término da janela aí para ver como fica o elenco. Dependendo de como ficar o elenco, o Vitor Pereira vai sim utilizar o Matheus e tal e os demais jogadores, tá? Mas utilizar também depois que sair da Libertadores da Copa do Brasil não adianta mais, né? Aí vai jogar só de domingo e aí não faz sentido nenhum. Tipo, ter mais opções no elenco, né? Mas vamos esperar para ver aí. Então, o Matheus Vital desperta o interesse do Ceará. Ceará que tem o Dentinho lá no Ceará também, que sapecou 3 anos no Corinthians recentemente. Já começou errado, né? Se tivesse pelo menos empatado com o Corinthians, a gente podia ter pensado melhor, mas já sapecou 3-1 no Corinthians, ainda quer levar jogador, emprestado ainda, não quer nem pagar. Vai pra aquele lugar, né, amigo? Tá me tirando? Bom, enrolei o quanto deu. Não queria muito falar sobre o jogo de ontem, mas vamos lá. Escalação. Corinthians então foi a campo com Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton, Cantígio, Duqueiroz, Maicon, William Roger Guedes e Yuri Alberto. Ou seja, Corinthians foi, exceto pelo Lucas Piton, mas aí fica a questão ali, né? Tipo, pô, Lucas Piton, Fábio Santos, Balbuena também não foi pro jogo, né? Mas dentro do possível, eu imagino que isso daí é o que o Corinthians tinha de melhor. Ou seja, daí seria o time em tese titular do Corinthians, tá? Pode ser que o time que enfrente o Flamengo seja muito parecido com esse, exceto por Fábio Santos no lugar do Lucas Piton. Não sei se entraria Balbuena ali no lugar de Raul Gustavo. E pelas declarações do Vitor Pereira ontem depois do jogo, provavelmente o Roger ou o William não jogam juntos, tá? Acho que nem é questão de Roger e William, mas Roger e Yuri Alberto. Vai ser um ou outro. Ou Roger Guedes ou Yuri Alberto, tá? E, e esse era o time o que tinha de melhor do Corinthians. Sinceramente, tirando os desfalques ali, entre machucados e pessoas em transição, não relacionados e fora dos planos, esse daí era o que o Corinthians tinha de melhor pro jogo, tá? Então, de novo, era um time muito próximo do time que a gente considera o time titular, o time para jogar os principais jogos das competições aí que o Corinthians está disputando. Porém, todavia, contudo, entretanto, no jogo de ontem, entre Atlético Goianiense e Corinthians, disputado às 21 horas e 30 minutos, válido pela Copa do Brasil, quartas de final, lá em Goiânia,
no estado de Goiás. Corinthians com o time considerado principal, com os principais jogadores, enfrentou o Atlético Goianiense e saiu derrotado por 2-0. Numa atuação ridícula do Corinthians, por assim dizer, tá? O Corinthians, acho que eu vou parafrasear aqui o Vitor Pereira. O Corinthians entrou de salto alto para esse jogo, achando que poderia ganhar a qualquer momento, que ia golear, fazer 3-0, resolveu o jogo no primeiro, resolveu o confronto no primeiro jogo, ao passo em que o outro time entrou com a faca nos dentes e brigando por toda a bola, lutando, fazendo tudo aquilo que a gente esperava que o Corinthians fizesse. Tá? Mas o Corinthians não fez, o Corinthians não demonstrou nenhuma vontade no jogo. O Vitor Pereira até falou que no vestiário estava todo mundo dolorido, todo mundo machucado com hematoma, mas não porque apanhou, mas porque não competiu. Não porque o Atlético Goianiense foi desleal, fazendo faltas e sendo violento. Não, eles competiram, coisa de jogo. O Corinthians entrava mole nas bolas, o Corinthians todo quebrado. E muito provavelmente o Atlético Goianiense estava de boas, né, de boinhas lá no vestiário dele, só comemorando, porque o Corinthians não competiu, o Corinthians deixou os caras livres, o Corinthians estava sem meio de campo, o Corinthians estava espaçado. O príncipe da Colômbia acho que virou fiel torcedor, né, para ter o melhor plano esse jogo de dentro do campo. O William também não jogou bem. Lucas Piton, como de praxe, muito problema defensivo. Atacando não conseguia fazer nada, só pisava na bola e tocava para trás. Não acertou nenhum cruzamento. Roger Guedes não acertou nada que tentou. Tentou bater uma falta também e acertou a barreira. Cara, se tem alguém, duas pessoas. Um é esse cara que está na tela aí, o Cássio. Ele fez duas defesas muito boas. Duas defesas muito boas no jogo, tá? Que evitou o pior ali pro Corinthians. Tomou um gol do Léo Pereira. Pô, tomar gol do Léo Pereira também é sacanagem, né? Mas foi assim, tipo, não é um gol que teve culpa. Sinceramente, não teve culpa no gol do Léo Pereira. Cara, entrou o Rafael Ramos. Rafael Ramos também é outra avenida. E, cara, teve até um bagulho muito louco que eu fiquei vendo assim, mano, Rafael Ramos é lateral direito, teve um momento que ele tava lá de lateral esquerdo, velho. Ele foi, não sei se ele tava marcando alguém, eu não lembro se foi escanteio, o que é que foi, que o Rafael Ramos ficou na esquerda e o Piton veio pra direita e eles ficaram, mano. O Piton na direita e o Rafael Ramos lá na esquerda. Mas de toda forma, o gol do Léo Pereira aconteceu ali do lado direito. O Adson, que entrou em tese porque o Roger Guedes não estava acompanhando a marcação para poder fazer isso, também não fez. Então ele não acompanhou o Léo Pereira, o Rafael Ramos não deu combate, então o Léo Pereira ficou livre ali para bater a bola. Bateu com extrema facilidade não, né, mas felicidade, né? Meteu a bola na gaveta sem chance assim Já vi diversos gols assim, as pessoas fazendo e realmente é um ângulo que é difícil pro goleiro ali, e não pega mesmo, cara. Não pega, são 7 metros, 7 metros e 15 o gol, mesmo bem posicionado ali, é uma defesa que é muito difícil de se fazer. E um golaço, né? O Corinthians tem levado golaço com muita frequência, né? Puta de um golaço. E sinceramente o Cássio não teve culpa, né? Foi mais erro de marcação mesmo. O Corinthians estava todo errado no campo. Eu só tenho um disclaimer a fazer ali, né? Em tom de provocação, talvez. Mas aquele primeiro gol, ele foi muito esquisito, porque o cara, o Jorginho, ele chuta, né? Chuta fraco. A bola desvia no Raul Gustavo. E o Cássio cai para fazer a defesa, mas ele cai atrasado. Não sei, ele não alcança a bola passa e 1-0, né? Ele tem ali a desculpa, né? Tipo, de desviar a bola ali, né? Mas num lance muito parecido, assim, mesmo sem não tenha havido um desvio, né? O William saiu ali
cara a cara com o Muralha e bateu cruzado no contrapé do Muralha e o Muralha caiu e fez a defesa, né? Sem desvio, sem nada e assim, tipo, uma finalização limpa e fez a defesa. O Cássio, num chute fraco do do Jorginho, né, o camisa 10 deles, a bola desviou e acabou entrando. Enfim, não tem culpa, mas é só dá aquela sensação estranha que de repente dava para pegar e ele não conseguiu, mas enfim, acontece, né? O time já estava todo errado também. Cara, o Corinthians não demonstrou vontade, não demonstrou raça, não jogou bola, não fez nada, nem com a bola no pé, não chutava pro gol. Eu não me lembro de defesas que o goleiro dos caras fez. Acho que se não for um chute de esquerda do William no primeiro tempo. Então, foi muito pouco incomodado. O Corinthians entrou muito mal. Depois da partida, os jogadores não deram entrevista na zona mista. Né, todo mundo correu pro ônibus ali, ninguém falou nada. E na entrevista coletiva, o VP descascou o time. Falou, de fato, falou que não tinha vontade. Falou que Roger Guedes, ele assumia a responsabilidade de ter colocado Roger Guedes, William e Yuri Alberto, mas os pontas não estavam recompondo, então ficou muito difícil assim, tipo de marcar e diante dos laterais sempre tinha 2 contra 1 e o resto a gente viu assim, tipo, a gente viu de fato tudo isso acontecendo e a gente só passou raiva, né? Enfim, um jogo para se esquecer do Corinthians, é um resultado dolorido, a gente na esperança de chegar à final da Copa do Brasil e a gente vê um 2-0 fora de casa assim, é um balde de água fria, aquela sensação ruim que não sai, né? Pô, tá aquele zica assim, tipo, até agora assim, tipo, é chato, é ruim, mas no fim amanhã tem outro pré-jogo para fazer e sábado o Corinthians enfrenta o Botafogo, né? A gente não tem muito tempo para ficar lamentando, não. Da mesma forma como o Cássio falou, né? Sacudir a poeira, levantar, sacudir a poeira e ir para a próxima. E esperar que no jogo de volta ali o Corinthians consiga pelo menos fazer 2-0 e levar ali para a disputa de pênaltis. Beleza, rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu nem quero ficar falando muito desse jogo, quero esquecer logo e se preparar já pro próximo jogo no sábado. Beleza? Vamos ficando por aqui então, rapaziada. É nóis, vai Corinthians, mano.